Vamos saber agora como é que está o ritmo de vacinação contra a Covid-19 em Goiás e também vamos avaliar, conversar aqui sobre a possibilidade de Goiás comprar vacinas. Já está em contato conosco a Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, Flúvia Amorim. Oi, Flúvia, bom dia. Bom dia. Como é que está o ritmo de vacinação, Flúvia? A gente tem conversado com você há algum tempo perguntando isso. Nesse momento, qual é a situação, enfim, até os panoramas que se tem lá do Ministério da Saúde, que é quem envia as vacinas? Bom, a gente teve nós tivemos grandes remessas, nas últimas semanas. Hoje vai chegar mais uma nova remessa, então a gente tem essa previsão. Grande parte dessa remessa que vai chegar hoje, parte vai ficar para o D2, que é a segunda dose, já inclusive, nós já vamos iniciar a segunda dose da Pfizer, para quem recebeu as primeiras doses há 3 meses atrás. Temos também segundas doses da AstraZeneca, mas temos também primeiras doses que poderão ser distribuídas para os municípios avançarem ainda mais na sua vacinação. Agora, para o mês de agosto, existe uma previsão de grandes remessas da Pfizer. A Fiocruz está apontando aí um certo problema em relação à sua produção, talvez seja um pouco menor, mas em compensação a Pfizer vai fazer grandes remessas. Então a gente tem a expectativa de continuar avançando, principalmente nesse mês de agosto e setembro, para que a gente vacine o maior número de pessoas possível, porque como é sabido, quanto mais pessoas vacinadas, menor o impacto nos serviços de saúde, menor as taxas de ocupação de leitos e também menores serão as taxas de letalidade. Flúvia, reportagem hoje do Jornal Popular está mostrando que as maiores cidades aqui de Goiás aguardam nova remessa de vacina e, por enquanto, elas estão dando foco, à segunda dose e também aos grupos prioritários. O governador já anunciou a chegada de nova remessa, mas, enquanto isso, a orientação é essa mesmo, para que o foco seja para a segunda dose, grupos prioritários, é isso mesmo? É isso mesmo. O que é que as pessoas precisam entender? Qual que seria o ideal? O ideal seria recebermos quantidade de doses suficientes para mantermos a vacinação sem interrupções. Mas na impossibilidade disso, visto que a gente recebe doses de forma fragmentada, em quantidades às vezes menores, metade vai para D1, metade vai para a segunda dose. Então, diante desse cenário, qual que é a orientação dada aos municípios? Que ao chegar a vacina, que eles utilizem a vacina o mais rápido possível, mesmo que ele fique com interrupção. Porque o que a gente verificou em alguns estados brasileiros, inclusive em algumas outras cidades do Brasil, é que às vezes o gestor municipal, para não haver interrupção e não falar que acabou a vacina, ele diminui a quantidade de doses aplicadas por dia. E isso não é o correto. O correto é, se recebeu 1.000 doses e ele tiver condições de aplicar as 1.000 doses em um único dia, que assim o faça. Quanto mais pessoas imunizadas, menor vai ser o impacto, como eu falei anteriormente. Então, mesmo que haja uma interrupção, mas que utilize as doses o mais rápido possível. Essa é a orientação. E diante dessa situação, em vários momentos há falta de doses, enfim, qual é a realidade dessa possível compra por Goiás de vacinas, Flúvia? Olha, o Estado de Goiás, ele teve a iniciativa, de abrir um processo para que haja a apresentação de propostas. Vale lembrar que nós só podemos utilizar, as vacinas que são autorizadas pela Anvisa. Então, a necessidade de que o laboratório tenha disponibilidade de doses para serem vendidas, além das que ele já vende para o governo federal, caso seja algum desses laboratórios que já tem negócios, e já vendem vacinas para o governo federal. Então, ele tem que ter essa disponibilidade de doses. E tendo a disponibilidade de venda de doses, o Estado de Goiás já está com um processo pronto, aberto, para receber essas propostas. É isso que nós temos feito. E de que forma isso vai acontecer? Não é de forma substitutiva. Não quer dizer que nós passaremos apenas a comprar doses para substituir as doses do PNI. Não é isso. Mas de forma complementar ou suplementar. Então, além das que o PNI nos oferece, a gente tem a chance de vacinar mais. Essa é a ideia. Para que a gente tenha o maior número de pessoas imunizadas no estado de Goiás até o final do ano. Mas vai ter, Flúvia? A compra vai acontecer? Olha, não dá para te afirmar quando que vai acontecer, Ela vai acontecer. Quando? Ainda não é possível, porque, como eu falei, a gente depende dos laboratórios terem disponibilidade e apresentarem suas propostas. É porque a gente vai lembrar lá do início do ano, quando essa possibilidade foi, inclusive, aprovada na Assembleia, e o que não só Goiás concluiu, mas prefeituras, outros estados concluíram que não dava para comprar porque os laboratórios estavam priorizando vender para o Ministério da Saúde. Isso continua, Flúvia?
ainda continua. Mas a gente sabe também que agora no segundo semestre nós teremos uma ampliação de número de laboratórios que pedirão autorização para as agências reguladoras internacionais. Então, à medida que os laboratórios vão finalizando seus estudos de fase 3, a gente vai ampliando o leque de opções. E assim a Anvisa está dando a entrada na Anvisa, a Anvisa vai poder também avaliar e, dependendo da condição, autorizar novas vacinas para o Brasil. E é nessa expectativa que a gente está trabalhando. Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, Flúvia Amorim, com a gente. Kleber Ferreira. Bom dia, Flúvia. Acho que tem pelo menos uns 10 anos, não, tem mais, que eu não entrevisto a Flúvia, né? Acho que do tempo da TV Brasil Central. Quanto tempo? Tá jovem, continua toda bonita, Flúvia. É um prazer falar com você, Flúvia. Flúvia, em termos de avanço no protocolo de tratamento daqueles que estão acometidos pela doença, alguma novidade? Olha, inclusive saiu recentemente um estudo que na revista The Lancet, que é uma das revistas científicas de mais renome internacionalmente, e esse estudo foi feito, inclusive, no HCamp de Goiânia, né, onde ele fez algumas avaliações, alguns testes de alguns tratamentos. Então, a todo momento, Kleber, a gente tem aí pesquisadores e cientistas tentando encontrar um melhor tratamento. A gente tem vários tratamentos, né, sendo avaliados no momento. Não há, o que precisa ficar, ainda não temos um medicamento específico para a COVID, ainda não encontramos com alta eficácia para tratar esses pacientes. Então, até o momento, esse tratamento, ele é de acordo com os sintomas que vão aparecendo, os sinais e sintomas que vão aparecendo, mas várias pesquisas estão sendo desenvolvidas mundo afora, e a gente espera que realmente, além da vacina, né, que já saiu felizmente, que a gente tenha também um medicamento que seja eficaz, comprovadamente, cientificamente eficaz, para que a gente possa estar utilizando nesses pacientes mais graves. O Goiânia anunciou a contratação de uma empresa, caso seja necessário emergencialmente, essa empresa vai auxiliar na aplicação, na administração da vacina para o paciente. Essa atitude, ela é, do ponto de vista sanitário, correta? Ela vem de encontro à necessidade da sociedade? Kleber, eu vou falar porque eu, inclusive, fui do município e trabalhei com campanhas de vacinação no município por quase 20 anos. E eu falo para você que é sim necessário. A gente tem equipes hoje dentro do município de Goiânia que trabalham em salas de vacina nas unidades que não trabalham só com Covid. A equipe da sala de vacina não trabalha só com vacina Covid. Lembrando que a gente tem aí um calendário de vacinação extenso com várias vacinas e que a gente precisa, inclusive, melhorar as coberturas. E essa equipe acaba que ela está sendo mais focada na Covid. Então, e com horas extras, com banco de horas, eu falo porque eu fui de Goiânia, eu sei bem o que é isso, trabalhar sábado e domingo, gera banco de horas ou gera hora extra, e aí ainda tiro essa equipe de outra atividade, então é necessário sim. Eu vejo como extremamente necessário nesse momento, até porque as equipes estão muito cansadas, muito desgastadas, e a gente precisa ter esse revezamento e ter uma equipe saudável e que tenha produtividade. Eu vejo de uma forma muito positiva essa atitude de Goiânia, tá? De contratar uma empresa para dar uma robustez maior na campanha de vacinação e ampliar, inclusive, os postos. Alguma novidade com relação àquele estudo da alteração do prazo entre D1 e D2 da Pfizer? Existe uma câmara técnica no Ministério da Saúde que está avaliando isso. Por que o Brasil optou por 3 meses de intervalo, sendo que, por exemplo, os Estados Unidos trabalhava com 21? O Brasil utilizou um modelo do Reino Unido, porque no Reino Unido eles também fizeram essa opção. Por que essa opção? Porque fazendo dessa forma, eu tenho condições de ampliar mais o número de pessoas vacinadas com primeira dose dessa vacina. Então, essa é uma estratégia. O ideal seria ter doses suficientes para ampliar e ter condição de fazer segunda e reserva para a segunda dose. No começo, o Brasil, né, ele tinha doses e a opção foi ampliar. E agora, recebendo uma quantidade maior, já é possível você ter a primeira dose ampliada e reduzir esse intervalo e ter pessoas completamente imunizadas. Isso é uma estratégia de saúde coletiva, tá, para poder melhorar os indicadores do Brasil, e não foi uma decisão ruim no momento que a gente estava vivendo, inclusive, de segunda onda. Agora, isso pode ser alterado e é isso que o Ministério está verificando. Com relação à probabilidade de uma terceira dose ou da necessidade de uma terceira dose para quem tomou a Coronavac, como é que está esse estudo?
Estudos estão sendo realizados ainda, porque pensa que a gente tem, aqui no Brasil começou em janeiro essa vacinação, então precisa ter uma clareza, né, e os estudos precisam nos mostrar isso, de quanto tempo dura a proteção pela Coronavac com 2 doses. Então, para você indicar uma terceira dose, tem que ter estudos que comprovem que diminui essa proteção depois de tanto tempo. Então, esses estudos ainda estão em andamento e assim que finalizados, a gente vai ter essa resposta. Se é necessário uma terceira dose, se essa terceira dose tem que ser feita com essa mesma vacina, ou pode ser feita com outra vacina, ou se nós vamos reiniciar um novo esquema de vacinação. Então, essas são respostas que nós ainda não temos, mas os estudos estão em andamento. O aporte financeiro de Goiás para a aquisição das doses, dá para comprar quantas doses para o Estado com o nosso caixa próprio? Olha, vai depender do valor da dose da vacina. Exemplo, a proposta é vacinar 1 milhão de pessoas. Se for uma vacina de dose única, vão ser apenas 1 milhão de doses. Mas se for uma vacina com 2 doses, serão 2 milhões de doses. E vai depender muito do valor, Kleber, dessas doses. Então, como eu falei para vocês, existem vários laboratórios que vão estar lançando suas vacinas no mercado até o final do ano, e diante dessa possibilidade, aí a gente vai avaliar. Mas a proposta é vacinar 1 milhão de goianos. O protocolo de compra não vai ser igual aquele que tem cabo da PM vendendo, aquelas coisas não, né? Aqui em Goiás, a coisa vai ser adquirida direto do laboratório, né? Exatamente. E existe toda uma equipe, inclusive, que foi montada pelo governo do estado, não é só da Secretaria de Saúde, mas tem vários representantes, inclusive Ministério Público, que acompanham todos esses processos de compra, Kleber. A ideia é fazer da melhor forma, da forma mais correta, da forma legal, e que a gente realmente consiga adquirir para poder complementar o que o Programa Nacional de Imunização já faz. Em termos percentuais, Flúvia, eu tenho essa curiosidade, o índice de letalidade, ele está dentro do padrão de normalidade de uma pandemia, além do padrão ou aquém? Eu falo em nível nacional e em nível estadual também. A gente avalia isso toda semana e a gente apresenta, inclusive, no COI a letalidade dos casos de Goiás. Nós estamos dentro da média brasileira. Quando a gente avalia a letalidade geral, a última avaliação estava em 2,8%, ou seja, de cada 100 pessoas que se contaminavam com Covid, 2,8 iam a óbito. A gente tem doenças, inclusive, com letalidades maiores. Só que quando a gente estratifica essa letalidade para determinadas faixas etárias, a gente vê o quanto ela é impactante. E devido ao número de casos, né? Uma coisa é você ter uma doença que tem 1.000 casos, né? Você ter 2,8, outra coisa é você ter doença com mais de 500 mil casos, e ter 2,8. Então, o número absoluto disso é muito maior. Então, causa um impacto maior. Mas, no geral, ela está em 2,8%. Para algumas faixas etárias, como eu falei, ela esteve a 20%, a quase 30% entre idosos, principalmente na primeira e no começo da segunda onda. E a gente vê isso caindo entre os maiores de 60 e aumentando entre os menores de 60, justamente por causa da vacinação. Mas está dentro do padrão internacional ou está além? Está um pouco acima, dependendo do país, a gente está um pouco acima dessa média, o Kleber. É um pouco acima, mas não muito além do que a gente está vendo em outros países. Tá certo. Para encerrar da minha parte, eu gostaria de saber também, aquela previsão de até outubro nós termos toda a população acima dos 18 anos de idade vacinada em Goiás, ela ainda está valendo? É esse mesmo o cálculo? Isso é a meta que a gente pretende alcançar. Vai depender da regularidade desse envio de doses e da quantidade de doses recebidas. Se a gente continuar igual teve nessas 2 últimas semanas, essa remessa regular com quantidades maiores, a gente sim tem chance. Inclusive, alguns municípios já estão vacinando menores de 30 anos no estado de Goiás. A gente tem visto isso. São populações menores, municípios menores que têm condição de avançar mais rápido, mas há chance sim. Ok. De minha parte, ok. Variante Delta, Flúvia, a Jéssica tem uma questão sobre isso. Flúvia, ontem, né, foram notificados mais 2 casos dessa variante aqui no estado. Como que está sendo o acompanhamento dessa variante e também desses casos? Essas pessoas, elas estão sendo isoladas, está havendo acompanhamento? A gente sabe que a única saída, né, para evitar o aumento dessa variante, de casos dessa variante do estado é a vacinação, mas além disso, né, o que mais pode ser feito?
Olha, essa questão de entrada, introdução de variantes, inclusive eu falei isso em outras entrevistas, que era uma questão de tempo chegar a Goiás. A gente já tem transmissão comunitária, né, no Rio de Janeiro, então a gente tem outros estados já confirmando suas transmissões comunitárias, a gente sabia que era uma questão de tempo a entrada. Hoje é praticamente impossível você ter uma barreira sanitária que impeça a chegada, porque isso a gente só conseguiria se fechasse completamente as cidades ou fechar completamente o país. Em que hoje a gente vê que realmente é impossível. Houve uma tentativa ano passado, mas a gente vê que é praticamente impossível. Então, o que a gente faz? A gente tem que monitorar e tentar mitigar. É você evitar que isso disperse de uma forma muito rápida. E a gente faz isso com vigilância. A gente chama de vigilância genômica, onde a gente coleta amostras de vários pacientes no estado como um todo, faz esse sequenciamento genético para avaliar a dispersão do vírus, se está focado em mais uma região ou outra. Nesse momento, o que nos preocupa muito é a região do entorno do Distrito Federal, porque há transmissão comunitária já confirmada no Distrito Federal, e ali nós temos um fluxo de pessoas muito grande, né, de um estado, do Distrito Federal para o estado de Goiás, e ali, com certeza, ali vai ser um foco de prioridade, porque a chance de introdução no estado de Goiás essa variante de forma comunitária acontece hoje, o risco maior no entorno do Distrito Federal. Pois é, e aí, com essa variante, Flúvia, existe o risco de a gente ter vacinação todo ano para novas vacinas que vão se adaptando a novos tipos desse coronavírus, né, novas variantes. Em São Paulo já anunciaram a vacinação lá para janeiro, né? Existe esse risco? Olha, isso é algo que a gente, como eu falei, os estudos estão caminhando para saber por quanto tempo dura essa proteção? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder para saber quando que deveremos iniciar um novo esquema de vacinação. E eu vou dizer assim, eu fico como técnica muito triste de ver o uso político, às vezes, da campanha de vacinação, anunciar algo que não tem estudo ainda, a gente não finalizou os estudos ainda para saber quando que nós deveremos começar, né? Agora o estado de São Paulo está anunciando, inclusive, o uso da Butanvac, que é uma vacina nova, que está em fase 3, já com a previsão de iniciar o ano que vem, né, com essa nova vacina. Mas é muito cedo ainda para a gente afirmar. A partir de tal data, já vamos começar uma nova campanha de vacinação. Nós precisamos desses resultados desses estudos primeiro. Uhum. Mas só para entender, assim, na comparação, Flúvia, para H1N1, para gripe, tem todo ano. Os vírus podem se comportar de forma semelhante, enfim. A tendência é essa. A tendência, pelo que a gente está monitorando, vendo os estudos, é justamente essa, você ter campanhas, talvez, anuais de vacinação, porque assim como o vírus da gripe, que é o vírus influenza, que também é altamente mutável, porque faz parte da característica da evolução do vírus, essas mutações, até para manter o seu ciclo, né? Para o coronavírus não é diferente. Então, existe sim uma grande possibilidade, até o momento que a gente vê, serão campanhas de vacinação sendo feitas anualmente. E essa é uma grande tendência hoje. E sobre os números da pandemia, né? A gente tem acompanhado a questão da variante Delta, mas no geral a gente teve na semana passada dias com muitos casos novos, mais de 3.000 casos novos em vários dias da semana passada. De domingo para segunda a gente costuma ter números mais baixos, já são 1.500 e poucos casos novos. Qual que é a situação na sua visão sobre a epidemiologia aí do coronavírus em Goiás? Olha, quando vocês, né, relatam esses casos, na verdade são casos que foram registrados no sistema, né? Então eu comparo o número de casos que entrou hoje com o número de casos que vai entrar amanhã, e aí dá essa diferença. Quando a gente utiliza a data de ocorrência do caso, porque às vezes são casos atrasados que estão sendo notificados agora, a gente olha a curva do estado e a gente vê uma tendência de estabilização lá em cima. A gente subiu na segunda onda, começou a descer. Na hora que a gente estava descendo, parou de descer e voltou a subir um pouquinho e mantivemos lá em cima. Eu venho falando muito isso, né, desde o final da segunda onda, que a gente estabilizou com o copo praticamente cheio. Ou seja, qualquer quantidade de água que cai ali transborda, e é isso que a gente está vendo agora. A gente estava estabilizando em torno de 75%, 80%, e quando você tem um aumento de transmissão em alguma região do estado, esse copo acaba transbordando. Isso significa hospitais com taxa de ocupação em 100%, como a gente está vendo agora, inclusive no HCamp de Goiânia. Então, o que é preciso fazer? Aquilo que todo mundo já sabe. Infelizmente, as pessoas entendem que quando cai o número de casos é porque a pandemia acabou e eu posso fazer festa, eu posso deixar de usar máscara, e não é bem assim.
A gente pode sim ter as atividades funcionando, mas a gente precisa manter os protocolos sempre sendo utilizados, até que a gente tenha 80% da população vacinada. Acho que falhou o contato, até que a gente atinja quantos por cento? 80% é o que os estudos mostram para você ter um impacto em número de óbitos, casos e também taxa de ocupação de leitos. Então, 80% com 2 doses ou com a dose única, ou seja, totalmente imunizados. E tem muita gente que não está tomando a segunda dose, Flúvia. Infelizmente, né? Eu falo que a gente está precisando trabalhar muito essa parte da comunicação para as pessoas entenderem. Ficam muito ansiosas para receber a primeira dose, aí recebe a primeira dose, acha que está tranquilo e não precisa voltar, ou não se preocupa com a segunda dose. Para grande parte das vacinas, a proteção máxima ela é alcançada com 2 doses. E a pessoa deixar de receber a segunda dose, deixar de procurar a segunda dose, não é só um problema individual porque ela deixa de se proteger, mas é um problema coletivo. Porque para alcançar esses 80%, né, que a gente vem falando tanto, eu preciso da população toda vacinada. Cada pessoa que deixa de tomar a segunda dose, eu vou protelando esse prazo, né, de alcance dessa meta de 80%, para que a gente tenha realmente uma situação mais tranquila. Pois é, e aí me surgiu uma nova pergunta, Flúvia, com relação à reação adversa da vacina em algumas pessoas. Eu tomei como se eu tivesse tomado um copo de água, uma coisa mais tranquila do mundo, mas tem pessoas que têm reações muito fortes. Elas podem tomar um analgésico, antitérmico, não tem nenhum problema, né? Nenhum. Kleber, eu falo assim, eu tenho 2 filhos, né? E meus filhos, quando eram pequenos, o pediatra falava assim, quando for tomar, toma uma dipirona, deixa um paracetamol, porque se ele tiver uma reaçãozinha... Então, reações pós-vacinais são normais, né? Dor local, às vezes uma indisposição, uma febre baixa, isso pode acontecer para qualquer vacina, não é diferente para a Covid. E a pessoa pode sim tomar esse analgésico. Agora, se tiver uma reação mais forte, algo diferente, porque isso acontece com outras vacinas, ele tem que voltar na unidade de saúde onde ele tomou e relatar essa reação que ele teve. Mas na maioria dos casos, Kleber, ou ele não tem reação nenhuma, ou ele tem essa reação que dura no máximo 1 dia, 2, mas de uma forma leve. Pois é, tomou a primeira dose, sentiu uma reação muito forte, diz de bobagem. Na segunda você se medica e pronto, tá tudo bem, né? Uma ignorância danada, achar que está imune ou que, pelo efeito colateral da vacina, pelo efeito adverso, deixar de imunizar. O santo remédio, por enquanto, Flúvia, o tratamento preventivo, por enquanto, assim funciona mesmo, máscara, álcool gel, água e sabão e evitar aglomeração. Isso, e máscara, né? Não esquecer do uso, da importância. Então, os estudos, a gente teve alguns aprendizados durante essa pandemia. E os estudos mostraram que a grande chance de transmissão é realmente pela fala, né? Durante a fala, a conversa, a respiração, que você, se contaminado, pode dispersar esse vírus no ar. Então, por isso a importância do uso das máscaras, por isso a importância de evitar aglomerações, principalmente em locais fechados, com pouca ventilação. É isso que a gente precisa, até que a gente tenha grande parte da população vacinada e uma transmissão mais baixa. Bom, Flúvia, então quem está se recusando a tomar a segunda dose, quem está com medo de reações aí por conta da vacina, mas e o tal do movimento antivacina, que é aquele pessoal que acha que não tem que tomar mesmo? Tem abrangências, eu pelo menos tenho sentido que tem avançado a ideia de que tem que tomar vacina. Acho que no início da vacinação, no desenvolvimento das vacinas, teve muita repercussão quem pensava assim. Agora acho que isso está no lugar que tem que estar, que é cada vez menor, né? O Brasil ele tem um histórico de adesão muito grande às campanhas de vacinação, apesar de ter reduzido, né, nos últimos anos, mas em relação à Covid, a gente tem a grande maioria, vi algum estudo que saiu, uma pesquisa falando que 94% dos brasileiros querem ou já querem se vacinar, né? Então, isso mostra o quanto o brasileiro está aderindo às campanhas. Agora, tem pessoas que se recusam? Tem, inclusive eu tenho no meu trabalho pessoas que se recusaram a vacinar. Pouquíssimos, felizmente, é um número muito pequeno, mas que a gente ainda tenta convencer, porque é importante não só, como eu falei, individualmente, mas coletivamente, que o maior número de pessoas se vacinem. Sem dúvida. Flúvia, obrigado pelo contato com a gente aqui mais uma vez, a disponibilidade de sempre. Ótimo trabalho para você, bom dia. Bom dia, tchauzinho para vocês. Tchau, Kleber, um prazer. Tchau, prazer falar contigo, Flúvia.
Obrigado, Flúvia, pela entrevista. Destaque a íntegra aqui da conversa com a Superintendente de Vigilância em Saúde em Goiás, Flúvia Amorim. Você confere a seção do nosso portal. O sagresonline.com.br, agora em Goiânia, 8h03.